diz assim a palavra de Deus: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Sim, qual é o papel e a importância das crianças no reino de Deus e para a igreja? Porque, por exemplo, a gente tem aqui o Conexão Kids, e isso é tão importante para nós. Alguém poderia entender por um entendimento espiritual ainda não claro, de que a gente tira as crianças porque elas atrapalham o culto. Não tem nada a ver. Criança não atrapalha. Tanto que ela participar de momentos como esse é saudável, e eu sou um dos defensores, inclusive, que isso precisa ser mais constante, para que você aprenda a ensinar o seu filho a participar do culto. Mas a gente tira o momento no Conexão Kids para ter um culto especial para a criança, para que os louvores usem a linguagem das crianças, o ensino da palavra use a linguagem para as crianças, porque para nós, as crianças precisam ouvir o Evangelho, porque delas é o reino de Deus. Eu pastoreio hoje jovens e adolescentes, entre outras funções, né? Entre as minhas algumas funções, jovens e adolescentes está sobre a minha rede de cuidado aqui na igreja do Turu. E a maioria deles fica ali. Nós temos aí, nem sei dizer quantos, mas talvez quase 200 entre jovens e adolescentes aqui. São umas 17 células, a conta que eu fiz hoje rapidamente de manhã, pode estar errado, mas em torno de 17 células, só de jovens e adolescentes. E o que é interessante é que a maioria deles veio... Cadê a pastora Ilse, pastora Cristina? Veio do Conexão Kids. É a turma que está sendo evangelizada desde criança. Hoje eu estou pastoreando essa igreja. Jean, junto com o Jean. Estou falando de nós porque somos os mais jovens. Pastor Francisco e pastor Afonso já estão mais para lá do que para cá, né? Mas sabe quando é que eu comecei aqui na igreja? E por isso que eu chamo tia Cristina, tia Lúcia, tia Ilse, tia Flávia e etc. Porque eu comecei aqui na igreja, eu tinha 13 anos de idade. Agora eu pastoreio a igreja. Qual é a importância do Conexão Kids? Do trabalho de adolescentes, do trabalho com jovens? Elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja do presente e precisam ouvir o Evangelho agora. Ser educadas no Senhor agora. Mas essa mentalidade nem sempre é assim. Muitas vezes a mentalidade é criança não tem entendimento para ouvir o Evangelho. Para que perder tempo com isso? Criança não tem clareza. Alguns ainda um pouco mais pragmáticos vão dizer: criança não dá dízimo. Para que vai investir em criança? Criança não tem condição de prestar serviço para a igreja. Para que investir em criança? Alguns vão ter visões que vão até defender o não investimento nas crianças, ou um baixo investimento, embaraçando as crianças de vir à igreja. Bem, mas isso não é algo que só acontece nos nossos dias, em muitas comunidades de fé. Isso acontece desde quando o mundo é mundo e desde quando os discípulos andavam com Jesus. Como é que começa essa história, meninos aqui, meninas? Olha, que história interessante. De uma vez, Jesus estava andando e ensinando com os seus discípulos, como ele fazia com muita frequência. Em uma dessas caminhadas, certa vez, alguns pais
começaram a trazer algumas crianças. Trouxeram não porque estavam doentes ou porque não podiam andar, mas porque elas eram pequenininhas e precisavam ser levadas pelos pais para poder chegar até Jesus. E lá vinham os pais empolgados, querendo que Jesus tocasse nas crianças e abençoasse elas, porque já era até tradição rabinos fazerem isso com as crianças naquela época. Mas quando eles vão chegando até Jesus, quando aqueles pais ou irmãos mais velhos, aqueles vêm trazendo, o que acontece? Eles são recebidos de braços abertos, é isso? Diz o texto que eles repreendiam aqueles, ei, tira esse menino daqui, tira, não bagunça, pastor, o Jesus está cansado, ele está viajando, e aí não tem tempo para a criança não. E talvez, um motivo porque eles repreendiam as crianças, alguns que são interessantes. Por que eles não deixaram as crianças participar do culto? Por que eles não deixaram as crianças participarem e serem abençoadas por Jesus? Por que eles tomaram essa atitude? Algumas possíveis respostas estão no próprio contexto daquela época. Jesus estava cansado, já vinha ensinando e pregando de fato, e eles não queriam que Jesus se cansasse com um grupo de pessoas que, para aquela sociedade romana e também judaica, era inferior. As crianças, gente, naquela cultura, as crianças, porque elas não geravam dinheiro, porque elas não tinham poder, elas tinham na sociedade menos prestígio, era menos importante. Olha, criança, presta atenção, sabe o que acontecia? Não estou falando na cultura judaica, mas na romana. Os homens queriam muito que os filhos fossem homens. Mas quando nascia a menina, Sandro, sabe o que eles faziam às vezes? Ou quando o menino nascia com uma deficiência, sabe o que eles faziam? Abandonavam os bebezinhos para a morte. E eu vou dizer, isso pode parecer que é assim, meu Deus, que loucura. Isso era comum. Pra você ter ideia, segundo os levantamentos que se tem, as informações que se tem daquela época, 50% a cada 2 crianças que nascia, uma não passava de 2 anos de idade. Criança era descartável. Naquela cultura, criança não tinha muito valor. Essa aqui deu errado, mas faz outra. E para os judeus já era um pouco diferente. Os judeus já tinham as crianças como bênção de Deus. O Salmo 127, né, são como flechas, dardos, né, na mão do guerreiro para vencer quando tiverem mais velhos. No entanto, a gente não sabe exatamente quando isso aconteceu, mas a tradição judaica, com o tempo, foi considerando que as crianças só podiam ser consideradas dignas de participar das cerimônias judaicas, religiosas, a partir dos 13 anos de idade. A partir dos 12, elas estavam alijadas, botadas para fora, não participavam do culto. Elas não eram ensinadas na palavra de Deus até os 12 anos de idade. Em algum momento na história isso aconteceu. Por quê? Porque eles consideravam que as crianças não tinham capacidade de entender. Então as crianças não participavam da vida religiosa do povo de Israel. E aí ficavam alijadas, separadas, excluídas da vida religiosa. Diante dessa cultura de ter criança como algo inferior, incapaz, eles provavelmente era a mentalidade dos discípulos: deixa esse menino lá de fora, deixa isso para lá. Mas sabe o que acontece? Jesus, a palavra aqui seria uma tradução assim mais que transmite mais a palavra grega que foi colocada aqui. Jesus deu uma esculhambação nos discípulos. Quando ele diz assim, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, pois de tais é o reino dos céus. Jesus, essa palavra aqui é uma palavra dura. Jesus se indignou, Jesus deu uma bronca. Realmente Jesus foi contra os discípulos, dizendo: o que vocês estão fazendo? Vocês são loucos. Não impeçam as crianças de vir, não embaraçem as crianças. Jesus, pelo contrário, falou: não, vem,
é delas o reino de Deus é para elas também, a salvação é para elas também, o evangelho é para elas também. Sejam bem-vindas, crianças. Jesus quer trazer a salvação a vocês, graça, amor. E a atitude de Jesus, então, faz com que mude até a perspectiva. Uma vez que os adultos se consideravam os exemplos para a criança, Jesus dá uma bagunçada e diz no verso 15: em verdade vos digo, ao contrário, olha lá, quem não receber o reino como uma criança, a criança que passa a ser modelo. Olha como Jesus tem essa capacidade de inverter as coisas, valorizar o que é desvalorizado, transformar, trazer prestígio aos excluídos, trazer em lugar de honra os que são colocados de lado. Jesus diz: as crianças, como elas recebem o reino, é modelo para os adultos. Eita, totalmente ao contrário do que aquela cultura pensava. Jesus sempre ameaçou a cultura de maneira muito forte. E ele diz: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí olha o que ele faz no final, no verso 16. Então, tomando-os nos braços, eu acho tão bonito isso, gente, olha a criança, tão bonito. Sabe o que Jesus fez? Jesus tomou no braço, fez carinho, deu um abraço, colocou no colo, e ele colocava a mão nas crianças e abençoava, ele tocava nas crianças. E ali, a palavra que tem aqui de receber, colocar nos braços, é uma palavra que traz esse peso de amor, de afetividade, de Jesus nas suas atitudes, não só na sua palavra, nas suas atitudes práticas. Jesus, a mensagem que o evangelista Marcos está nos mostrando é que Jesus ama as crianças. Papai, diga para o seu filho que está aí, diz assim: olha filho, Jesus ama você. Diga para ele assim: ó, Jesus valoriza muito você. Você é importante para Jesus. E primeiro ponto, a primeira lição que eu quero trazer para você hoje, crianças e adultos, é o evangelho para as crianças. Sim, crianças, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa virar adulto para virar cristão. Você não precisa virar adolescente para aceitar Jesus. Não, Jesus te ama. E a igreja não pode te embaraçar de vir para Jesus. Os adultos não podem te embaraçar ou te atrapalhar de vir para Jesus. Mesmo que alguém diga que você não é importante para Jesus, menino, menina, moça, moço, Jesus te ama. Jesus está dizendo: vem, deixa ela vir a mim, porque eu quero trazer vida, paz, salvação, alegria, eternidade para vocês. Jesus ama as crianças. Essa é a boa notícia dessa manhã. Rapaz, Jesus ama você, mocinha, Jesus te ama. E Ele te valoriza, mesmo que alguém na tua história já te desonrou, já te desvalorizou, ou que você já se sentiu abandonada por alguém. Jesus não te abandona, pelo contrário, empurra para o lado e diz: vem, porque ninguém vai te impedir de vir para o meu colo, diz Jesus. E a primeira questão aqui nesse texto, sobre o evangelho para as crianças, é que esses, talvez pais, irmãos mais velhos, eles não estão muito claros, eles traziam as crianças. E Jesus exaltou essa atitude, porque quando os discípulos começaram a repreender, eles diziam: não, deixa trazer. Isso já deve servir de aplicação agora para os mais velhos. Tragam as crianças para Jesus. Sim, essa é a nossa missão. Como quem já conhece Jesus, como discípulo de Jesus, não é ficar pensando: mas as crianças atrapalham o culto. As crianças atrapalham a célula. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. A minha célula tem criança, e muita criança. Só Fernanda e Uber tem uns 4. Eles estão aí? Eu tenho 2. Luciana tem 1. Luquinha, cadê ele? Tá aí Luquinha comendo. Quem mais que está lá? Eu não sei se lá e não conta mais, né? E quem mais? É cheio de criança. E eles jogam bola, porque a reunião deles acontece rapidinho.
Aí eles vão jogar bola, faz zoada. Tem os de João Miguel, dois, é criança como que? E eles brincam. Só que criança não atrapalha, gente. E não pode pensar, não vamos fazer assim, vamos fazer as reuniões, mas ninguém traz criança, porque atrapalha a gente de louvar, atrapalha a gente de se concentrar. Não embaraceis, tragam as crianças para a reunião, tragam elas para a célula, prepara a célulazinha delas lá, tragam as crianças. Não impedir de que elas venham a Jesus. Mas traz para onde? Traz para Jesus. Como é que eu trago para Jesus? Na prática, pais, mães, adultos, igreja, ensine a palavra de Deus, não só para os adultos. Vim aqui, ouvir a palavra de Deus, a exposição das Escrituras, para a escola dominical, as células. Isso não é só para os adultos, é para as crianças também. E aí, isso tem que acontecer em várias esferas. Dentro da sua casa, leia a Bíblia com ele, ensine eles, já estão ficando maiorzinhos, a ter a prática de leitura da palavra, faça culto doméstico. Aí alguém pode me dizer aqui, papai, mamãe, não, depende, mas isso é uma coisa muito pessoal, não sei, a fé. Então fala assim para o dever de casa também. Meu filho, é muito pessoal, você decide se quer fazer dever de casa ou não. Mãe, não estou com vontade de ir para a igreja. Tá bom, filho, eu entendo. E mãe, mas segunda eu não quero ir para a escola tu vai. Como assim? A escola é importante, Jesus é... Ei, mano. Às vezes a gente nem percebe o quanto que a gente está colocando Jesus na nossa escala de prioridade. Lá embaixo. Faça culto doméstico em casa. Culto doméstico não é para ser uma coisa complicada. Você pensa, culto doméstico, meu Deus, eu vou ter que chamar Jean, Ministério de Louvor, eu vou ter que preparar um sermão. Não, culto doméstico, sei lá, se teus filhos são pequenos, dura 10 minutos. Canta 2 canções. Canta um louvor que você gosta. Bota no celular, só que no celular às vezes a música demora muito, né? E repete. Eu prefiro cantar mesmo ligeirinho, que é mais rápido. Canta lá o louvor com os meninos, ensina eles a cantar. Leia um trecho das Escrituras, pergunta o que cada um entendeu, orem e vão dormir. Não é para ser nada tão complexo, mas vai criando a cultura no seu filho, de levá-lo até Jesus. E ainda mais, seja um exemplo. Eles levavam até Jesus. Não adianta dizer para o menino, vai para a igreja, não. Você tem que agarrar ele na mão e ir junto. Porque filhos aprendem muito mais com o que eles veem dos pais do que eles escutam dos pais. Você sabia disso? É tão assim que é tanto coisa boa quanto coisa ruim. Eu sei que aqui tem adulto não? Ou só criança hoje? Só criança hoje, né? Eu agora fiquei adulto. Tem coisa que eu faço, que eu passei a vida todinha e eu não gostava que meus pais fizessem. Aí agora eu fiquei grande e eu faço igualzinho. E eu fico com raiva de mim mesmo. Eu odiava quando meu pai e minha mãe faziam isso. Porque a gente aprende muito mais com o que a gente vê do que com o que a gente escuta. Você quer levar seus filhos para Jesus? Vá para Jesus. Seja fiel na sua vida devocional. Faça ele ver você orando. Ele vê você orando? Isso aqui é uma pergunta que eu faço para você. Seus filhos veem você orando? Seus filhos veem você lendo a Bíblia? Seus filhos veem você vindo para a igreja? Isso vai criar marcas no coração dela para sempre. Não é só dizer, vai menina, é bom. Envolva a criança na comunidade de fé. Traga para ela, para essa comunidade. Envolva ela. A sua célula tem um momento para as crianças, para ensinar ela? Não, que atrapalha. Não, é muito chato. É chato por quê? Porque a gente nem percebe que nós mesmos, pais, às vezes, somos tão egoístas ou temos uma visão espiritual tão tacanha, tão pequena. Dá trabalho. Dá trabalho ensinar o teu filho a ser crente. Meu Deus. Leva para a célula, mesmo que ela faça zoada, que ela corra, que ela jogue pedra na piscina. Leva. Porque se você não levar seu filho agora a Cristo, se você não achar que levar seus filhos a Cristo é uma tarefa, um trabalho importante, daqui a alguns anos,
Como eu já vi também, alguns vêm aqui, o meu filho, adolescente agora, jovem, ele não quer saber de Jesus. Eu vou dizer, Porque naquela época, ir para a escola, ele aprendeu que era super importante, estudar para o vestibular era a prioridade máxima, Jesus se desse. Aí agora você quer que ele... Você aparecia na igreja uma vez, um domingo sim, 2 não, um domingo sim, um domingo não, aí você se surpreende porque o seu filho não tem um hábito para a igreja. Jeová, né? São coisas óbvias, obviedades, irmãos, que a gente precisa pensar e conversar. Não impeçam as crianças, deixa vir, estimula, ame. Jesus é alguém que tinha um ministério voltado para crianças, enquanto a igreja se incomodava com as crianças. Quando eu falo igreja, lógico, ali a futura igreja, os discípulos. Mas eles impediram as crianças. E como é que a gente pode impedir as crianças? A gente sabe como os discípulos fizeram. Não. Mas como é que a gente às vezes impede hoje as crianças de se envolverem, às vezes, na prática? Porque muitos nos nossos tempos, eu não estou falando de teoria, eu estou falando de conversas que eu já tive dentro dessa comunidade aqui, que evangelizar a criança é perda de tempo. A criança não entende. Perda de tempo. Evangelizar a criança não dá muito futuro. Alguns já chegaram a dizer, de fato, não estou falando da comunidade ali do vizinho, estou falando daquele bate-papo aqui de corredor de igreja, papo de igreja. Não, mas criança, evangelizar a criança é perda de tempo, porque a gente tem que evangelizar os pais vão ganhar os filhos, e os pais são dizimistas. Oxe. E nós estamos atrás de vida para Jesus ou de dinheiro? Não é não? Aí alguns argumentos, eles não vão entender, eles não têm como contribuir com a igreja. E tem um terceiro argumento, que esse é o que você fala assim, esses 2 eu nunca dei, mas o terceiro você pode ter dado, nem que seja indiretamente, dá muito trabalho. Adulto não, adulto a gente reúne, ele vem aqui, ele até dorme, né? Não dá trabalho, porque você acha que eu não vejo quando eu estou pregando? Acho que eu não vejo, eu venho de óculos para te ver dormindo. Eu ainda vou trazer um sininho. Mas criança não dorme, quando ela fica entediada, ela corre. Aí dá trabalho mesmo. Mas aí para fugir do trabalho, a gente tira as crianças, a gente impede, a gente embaraça deles chegarem até Jesus. Tem pai que não vem para a igreja, diálogos da vida real, né? Não estou falando para você já teve esse diálogo comigo, eu amo você, viu, irmão? Mas não, acho que é conversa antiga, né? Acho que não tem nem nome aqui, é mais minha experiência. Pastor, não está dando para eu ir para a igreja, porque meus filhos, eu tenho que ficar com eles lá na salinha. Quem aqui já teve que ficar com os filhos na salinha? Eu, né? Minha mulher. E quando eles são pequenos, a gente às vezes tem que ficar por anos, né? Eu não escuto sermão, pastor, há um tempão, só o sermão da pastora Ilse e do Dudu, porque eu tenho que ficar com as crianças. Aí alguns chegam à conclusão, não vale a pena ir. Não vale a pena ir pelos seus filhos? Você está entendendo, gente? Lógico que vale. Vale a pena você nunca mais ouvir um sermão na vida, se for para o seu filho ouvir todos os sermões da vida dele. Se você não puder vir para cá para ficar com ele lá, fica com ele lá. Porque eu vou dizer uma coisa. Aí alguns podem pensar assim, mas meu filho é pequenininho, ele nem entende nada. Eu entendo o raciocínio, mas eu quero te ajudar a pensar comigo. No entanto, hábito é uma coisa que se constrói, desde pequenininho, não é? Você ensina seu filho, bebezinho, como o Alex está ali com os gêmeos, lá no berçário, ele e Italiane. Aí ele ensina o filho dele, desde pequenininho, vir para a igreja. Ele passou os primeiros 1 ano, veio 56 vezes, todo domingo, né? São 56 semanas, eu acho, né? Depois 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5 anos. Depois dos 12, ele já vem no automático, nos 15, nos 20. Ele passou a vida vindo para a igreja domingo. Não é mais uma questão. Você está entendendo? É hábito. Aí você pode dizer, mas isso não significa o coração. Eu sei, mas você ensinou ele, por exemplo, a criar um hábito de frequentar a comunidade de fé. E essas coisas são coisas que é da vida da família, da relação, muito mais do que só passar lição.
E aí como é que você impede o seu filho? Não vindo, desvalorizando. E ainda tem aquele que deixa o filho em casa para vir para a igreja. Eu sei que não é o seu caso aí, irmã, isso eu não conheço não. Mas tem, não deixo, eu deixo com a mamãe, porque esse eu não posso nem ir para o culto. Traz, menino não atrapalha não, nem que seja sente do seu lado aí, não tem problema. A maioria das vezes o próprio Luquinha fica aqui com a gente, né? Não atrapalha não, deixa a criança vir, às vezes ela corre um pouquinho, só não pode deixar ele aqui, né? Bagunçar. Porque você não deixa no teatro, no cinema, vai deixar na igreja. Mas você ensina ele vai estar aqui, vai estar aprendendo. Às vezes eu até me impressiono com o Rafinha, meu filho. Rafinha, ele vem para a igreja, quando ele assiste o culto aqui em cima, eu tenho uma cultura, um costume meu. Quando a gente sai do culto, eu faço uma pergunta, quando é aqui. Ou mesmo quando é lá embaixo. O que você entendeu da pregação? Eu faço essa pergunta, né? A gente tem essa conversa no carro. E eu fico impressionado como o Rafinha entende sermão. Você já fez essa pergunta para o seu filho já alguma vez assim? O que você entendeu hoje? Eu fico impressionado, o Rafinha entende. Por isso, não impeça as crianças de vir, não. Nós devemos, pelo contrário, investir nas crianças, ensinar as crianças, trazer as crianças, receber as crianças, evangelizar as crianças. Por quê? Porque é delas o reino dos céus. O reino de Deus não é só para os adultos. O reino de Deus também é para as crianças, é o que o Senhor Jesus está dizendo. O evangelho que é para todos. É para todos, inclusive aqueles que a sociedade acha que é menos importante, aqueles que a sociedade desvaloriza, aqueles que a sociedade acha que não tem o que oferecer, aqueles que a sociedade acha que não merecem, aqueles que são considerados menos dignos, aqueles que são excluídos, aqueles que são rejeitados. O evangelho é para todos. E para as crianças. É para você, moço. O evangelho é para você. O evangelho é também para as crianças. Vou dar um exemplo interessante para você. Uma estatística muito interessante. Quem aqui se converteu na criança, adolescente ou juventude? Levanta a mão, por favor, bem alto. Bem alto mesmo para a gente ver. Quem era jovem, adulto ou jovem, até aí uns 20 e poucos anos de idade, se converteu nessa época. Lá em cima está todo mundo, né? Quem se converteu depois dos 60? Depois dos 60? Nenhuma mão, não acredito. Está ali, 2. O que mais? Quem se converteu depois dos 50? Mais uma. Então já temos 3 com uma. Tem mais uma aqui, é? 4. Quem se converteu depois dos 45? Acho que já deve aumentar mais. Ainda é pouco, tá vendo? Quem se converteu depois dos 40? Aumentou um pouquinho, mas mais pouquinho. Vocês estão entendendo, gente? Agora eu vou te dizer os números. Os números. Aproximadamente 1% dos cristãos se convertem até os 4 anos. Mas 85%, isso aqui está na APEC. A APEC é uma das instituições, é a associação, como é que chama a APEC? De evangelização de criança, né? Como é que chama? A APEC, eu sei que é evangelização de criança, a associação, o P eu não me lembro o que é. Lá no site da APEC, eles têm esse levantamento estatístico que a gente fez aqui. 85% dos cristãos se converteram entre 4 e 14 anos. Por exemplo, eu me converti aos 13. Tu te converteu quanto, Jean? 16. Tu, Neto? Criança. Tu, Dani? 18. Tu, Saul? 20. Tu se converteu? 12. Se for de idade mental a 6, 7. Se for idade mental, Décio, ainda está na mesma, né, Décio? Eita, Décio, só para pegar a esculhambação, né? 85%. Então vem aqui. Se a gente quiser
expandir a mensagem do Evangelho, quem é que recebe mais o Evangelho? Adultos ou crianças? Quem é que tem um coração mais humilde para receber o Evangelho? Adultos ou crianças? Onde é que a gente teria melhores resultados? Adultos ou crianças? Por que a gente teria que priorizar adultos e não crianças? O Evangelho é para todos, inclusive para as crianças. Pelo contrário, elas são exemplos, como diz o próprio Senhor Jesus, de como receber a Cristo. Segundo lugar, seja humilde como uma criança. Agora a criança virou, moço, criança, deixa eu dizer, agora vocês passam a ser uma referência. Por quê? Porque a criança, a ideia, quando ele vai dizer agora no versículo 15, ele vai dizer, quem não receber o reino como uma dessas crianças, de maneira nenhuma entrará nele. Então agora, a ideia, algumas ideias que falam do Evangelho, inclusive para vocês, crianças, e pais, aprendam com as crianças. Sabe o que é? O Evangelho não se conquista. Sabe por que a gente acha que a gente não precisa pregar o Evangelho para a criança, ou evangelizar as crianças, ou ensinar as crianças? Por quê? Porque a gente acha que eles não têm capacidade, era a própria cultura deles da época, e às vezes da nossa também, porque a gente acha que eles não têm capacidade de merecer. Mas sabe por que a criança recebe? Porque ela entende que não é por merecimento, é pela fé. Mas adulto não, adulto, bem, vamos fazer uma conta, as minhas boas obras, as minhas obras ruins, se a gente botar na balança, não, eu acho que eu estou passando aqui na média, mas estou indo para o céu. Ei, o Evangelho não é isso, o Evangelho é para quem, não é para quem se esforça, o Evangelho é para quem recebe, é para quem crê, porque as boas obras da salvação são feitas por... Quem foi que fez as boas obras da salvação? Por Cristo. Ele que foi santo, Ele que foi perfeito, Ele que se sacrificou na cruz, e eu recebo o seu amor, a sua graça, a sua salvação, como uma criança. Por exemplo, meus filhos, eles se vestem melhor do que eu. Meus filhos, a gente quando até vai para passear, a gente vai para os passeios que eles querem, não é assim às vezes, muitas vezes, né? Meus filhos comem tudo do bom e do melhor. Lara, minha filha, gosta de sushi. Ou seja, não é fácil, irmão. Misericórdia. A gente dá um jeito de dar o sushi, né? Vamos dar sushi para essa menina, né? Mas vou dizer uma coisa, por dois, não merece não trabalho. Quem trabalha sou eu. Quem trabalha é a mãe. Pelo contrário, eles dão trabalho. Se fosse por merecimento, ia comer só pão. Mas a gente dá. Por quê? Porque criança, ela não tem dificuldade de receber. Ela não precisa achar que ela merece. E com Jesus não é negócio de merecer, é crer. Aceitar esse amor. Essa é a mensagem que Jesus está passando aqui. Olha, recebam como uma criança. Sabe por quê? Porque no contexto aqui, irmãos, olha o contexto. O contexto é um jovem rico que chega para Jesus e pergunta: o que posso fazer para herdar a vida eterna? É o texto seguinte. Porque os religiosos, eles estavam preocupados como obedecer a lei de tal maneira que eles conquistem a salvação. E Jesus diz, não é assim. É recebendo. Você nunca vai conquistar. O texto imediatamente anterior, de antes, quais são os critérios para o divórcio? E se o divórcio é assim, é a lei de Shammai, é a lei de como é que funciona? Os adultos são complicados para entender a relação com Deus, e ele está dizendo para aqueles religiosos, descompliquem, recebam como crianças, humildes, que recebem, que não estão ficando discutindo quem é maior no reino dos céus, quem é o mais importante, quem vai conquistar, quem tem mais mérito, quem vai ter mais prestígio. Não, ela quer graça, ela entende que é graça, ela sabe que não merece mesmo, e ela ainda bota a banca, e aceita o amor que a gente dá. É assim que a gente se relaciona com Jesus.
Esse Jesus que quer te botar no colo. Isso é para o Pai também, para você também, Pai. É pela graça, é pelo amor de Jesus, é pela obra de Cristo. Porque, na verdade, toda essa sessão começa quando Jesus diz, então começou, no verso 31 do capítulo 9, então, do capítulo 8, então começou ela a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. A gente é salvo? Não porque a gente segue a lei, a gente é salvo porque Jesus sofreu muitas coisas, foi rejeitado, morreu naquela cruz, pagando pelos nossos pecados, ressuscitando ao 3º dia e nos oferecendo a sua graça. Amém? O Evangelho é para quem recebe como um presente, é pela fé, não é pela arrogância dos religiosos, pela vaidade, é pela fé. O Evangelho é para aquele que o mundo acha que não merece. E esse é um dos pontos aqui da nossa história. Importante. A gente fica achando que o Evangelho é para os limpinhos, bonitinhos, cheirosinhos. Mas, por exemplo, o Evangelho trabalha totalmente ao contrário dessa lógica. Por exemplo, o jovem rico, Jesus pergunta para ele, quando ele fala, o que faço eu para ser salvo? Me explica o que eu faço. Não quero de graça não, quero de maneira justa. Jesus diz assim, tu segue os mandamentos desde criança. Saliente, né? Aí Jesus diz, tá bom, só falta uma coisa então, vende todos os teus bens e me segue. Ele ficou com dinheiro ou com Jesus? Está entendendo, gente? O limpinho, ele não recebeu. Jesus ajudou ele a olhar para o coração e ele rejeitou. Mas pelo contrário, os discípulos, por exemplo, quando eles chegam para Jesus, capítulo 9, no verso 33, eles vão discutir quem é o maior no reino dos céus, os discípulos. E aí, um homem começa a expulsar demônios que não estava sujeito aos discípulos. Os discípulos dizem, manda carar, acaba com esse cara. E Jesus diz, ei, qual é de vocês? Não impeçam, não embaraçem aqueles que querem me seguir, só porque eles não estão debaixo da autoridade de vocês. Aí Jesus vai dizer, no verso 42, quem fizer tropeçar um desses pequenininhos, esse assunto das crianças já tem aqui o contexto todo, desde o verso 37, quando ele diz, qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, ele vem trabalhando o assunto dos pequenininhos, e ele diz, quem fizer tropeçar a qualquer um dos pequenininhos, e a gente sempre vai estar achando que aquele grupo não merece, aquele cara lá que está expulsando demônios lá não merece, e aí embaraça, as crianças não merecem, embaraça, e não para aí. Depois tem outra discussão de quem é maior no reino dos céus. Por exemplo, no capítulo 10, no verso 35. E logo depois, outra história parecida, que é um cego bem conhecido, que estava à beira do caminho. É assim que está descrito. E quando Jesus ia passando, o cego começa a gritar. O que ele gritava, o cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi. O que é? Tem misericórdia de mim. E o que a multidão fazia? Te cala. Aí ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os discípulos fizeram? Te cala. Entende qual é o tema que está percorrendo a sessão? O tema que está percorrendo a sessão é, a gente às vezes acha que o evangelho é só para os engomadinhos. Aquele que está na beira do caminho, aquele que é rejeitado, aquele que está para o lado, deixa ele para lá. Não, o evangelho não é para ele. Aí a gente embaraça dele chegar até Jesus. As crianças podem ser trazidas, sim, com muita confiança no poder salvador de Jesus. O reinado de Deus rompe as barreiras da idade, assim como a barreira sexual, o evangelho para as mulheres, a barreira da profissão, assim como foi chamado um cobrador de imposto, a barreira do corpo, assim como foram trazidos doentes, como aquela mulher com fluxo de sangue que não podia nem sair de casa,
do capítulo 6, da vontade pessoal, assim como aquele endemoniado gadareno. Sim, deixa vir o gadareno, o endemoniado, assim como da nacionalidade dos gentios, como aquele homem cego, surdo e mudo de Tiro e Sidom, e aquela mulher cuja filhinha estava doente e pedia que comesse somente, pelo menos as migalhas que caíssem da roda da mesa, da verdade. Era uma mulher que era gentia, não era judia, e os discípulos, não, o evangelho não é para eles. Mas Jesus diz, não, e o curava, e os abençoava, e os recebia, mesmo eles sendo rejeitados pelos fariseus, pela sua família, pelo sinédrio. Jesus foi rejeitado até pelos discípulos. Mas o evangelho é para todos. E eu faço uma questão aqui para você, para nós como igreja inclusive. Quem muitas vezes você embaraça de vir até Jesus? Não pensa que isso só acontecia com os discípulos, não. Às vezes, não vamos receber certas coisas. Esses meninos são sujos, vão bagunçar nossos banheiros. Não quero receber esse tipo de gente, porque eles vão querer, vai ser um mau testemunho para os nossos filhos. Aí a gente vai embaraçando. Não, fecha a porta para esse tipo de grupo da sociedade, porque eles não são bem-vindos aqui. Ei, Jesus está dando esculhambação na gente, dizendo, não embaraça. Deixa o evangelho chegar aos rejeitados, aos excluídos, aos abandonados. Não, esse partido político aqui na igreja não entra. Deixa vir. O que embaraça? E Jesus falou com dureza àqueles que embaraçavam os excluídos de chegar até Jesus. Que falavam, te cala, sai daqui, fica na beira do caminho. Não é para você. Por fim, se o primeiro ponto era o evangelho para as crianças, o segundo, seja humilde como uma criança. Em terceiro, abençoe as crianças. Jesus carrega as crianças no colo, toma nos braços. Enquanto os discípulos embaraçavam as crianças, Jesus era amado e amava as crianças. Você quer conhecer um bom pastor, um bom líder? Eu escutei isso há muitos anos atrás, quando eu era seminarista. Veja como as crianças relacionam com o pastor. Um bom líder é amado pelas crianças. Seja da célula, seja da igreja, seja de onde for. E aí eu paro para pensar, nós somos, ou você, a sua célula, a nossa igreja, a minha vida. Nós somos dos que se parecem com Jesus, investindo nas crianças, amando as crianças, abençoando as crianças, ou nós somos daqueles que embaraçam a chegada das crianças, botando dificuldade, reclamando, achando que elas atrapalham, não dando amor, tempo, investimento. Assim, demonstre amor pelas crianças. Cristo amou as crianças, a igreja tem que amar também. Cristo recebeu as crianças, a igreja deve receber também. E aí minhas reflexões finais aqui, sobre Jesus amando, investindo nas crianças, quanto, eu estou falando de dinheiro, quanto da nossa igreja é investido em criança? Graças a Deus vocês sabem que é um investimento grande, nós temos um prédio, um auditório, que a gente reúne só para as crianças, é um investimento, mas sabe, para pensar, precisa de investimento, se a gente sabe se é importante, é quanto gasta. Mas não é só isso, quanto da agenda da igreja é investida em crianças. Talvez você mesmo está remoendo na cadeira dizendo, esse culto aqui, fizeram essas crianças só para atrapalhar o culto que eu venho adorar o Senhor. Nós temos o culto delas, por que tem que vir para o nosso? Meu irmão, entende? Talvez o Jeová falou aí, né, irmã? Fala, Jeová, né? E aí para o líder de célula, quanto da sua célula está investido nas crianças? Quanto? Não, na nossa a gente não traz criança porque atrapalha. Ei, hoje te agarrou, né, irmão? Ou então, não, eu não levo minhas crianças não, porque elas têm que dormir, porque no outro dia tem aula. Mas se tem um aniversário, se tem uma festinha, se tem não sei o quê, tudo pode. Agora a célula termina tarde, né? Eu estou entendendo, não estou dizendo que a gente não tem que trazer a célula para mais cedo, não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que às vezes a gente bota desculpa para as coisas para a igreja que a gente não bota para outras coisas, ou para Cristo. E olha que são os nossos próprios filhos, nem são os dos outros. Mas eu vou além. Quanto tempo da sua vida você investe no discipulado de crianças? Quanto? Quem discipula alguém aqui, né? Aí a gente discipula um monte de gente, mas quantos discipulam crianças? Seus filhos. Você discipula às vezes um monte de marmanjo. E seus filhos? Qual é o tempo da semana de qualidade para investir na vida espiritual dele? Ou quantos estão dispostos a pregar, a cantar, a liderar célula, a fazer recepção, fazer um monte de coisa na igreja? Mas sabe qual é um dos problemas da nossa igreja? Eu vou dizer, está aí. Acho que estamos chegando para a conclusão com essa fala. Sabe qual é um dos problemas da nossa igreja hoje, irmãos? Não temos voluntários suficientes para as crianças. Você sabia disso? Quem sabia disso? Que falta voluntário para o trabalho com criança. A gente não tem voluntário. Célula de criança não tem voluntário. Trabalho para cuidar com as crianças não tem voluntário. Aí às vezes a gente tem altos e baixos. Sabe por quê? Porque criança, ela não te traz prestígio. Criança não vai te fazer reconhecido. Pregar que dia de domingo, mas e para as crianças? Nós estamos precisando de obreiros para trabalhar com crianças. Nós estamos precisando de líderes para fazer células com crianças. E a minha oração é que Deus fale com você hoje, para entender que esse é um ministério que tem tudo a ver com Cristo. E por muitas vezes a igreja está embaraçando de que as crianças cheguem a Ele. Por fim, com quem a gente se parece? Com quem você se parece? Com quem eu me pareço? Mais com os discípulos que mandaram Jesus se calar? Os pais se afastarem? Ou mais com Jesus que está dizendo, vem, 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 e está abençoando as crianças e botando no seu colo? Eu e você e a igreja precisamos investir tempo, atenção, recurso financeiro, serviço, ensino, discipulado, célula em crianças, porque delas é o reino dos céus. Baixe sua cabeça, vamos orar.